Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso webinar. É um prazer ter vocês aqui para discutirmos um tema de grande relevância para o planejamento e controle da produção. A transformação proporcionada pelo Drummer APS no dia a dia dos profissionais de PCP. Ao longo dos últimos anos, a complexidade do ambiente industrial tem desafiado cada vez mais os métodos tradicionais de planejamento. A necessidade de conciliar prazos apertados, gerir recursos limitados e atender à crescente demanda por personalização tem pressionado as equipes de PCP a buscar soluções mais eficientes e integradas. É exatamente nesse contexto que o Drummer APS se destaca. Desenvolvido para enfrentar essas dificuldades de forma ágil e inteligente, o Drummer APS automatiza e otimiza processos, eliminando boa parte do trabalho manual e permitindo que as equipes foquem em decisões estratégicas que agreguem valor ao real negócio. Neste webinar, nós vamos explorar como o Drummer APS tem influenciado o dia a dia do PCP, tornando as operações mais fluidas, precisas e eficientes. Vou mostrar exemplos práticos, compartilhar insights e discutir as melhores práticas para maximizar o potencial dessa poderosa ferramenta em suas operações. Eu quero agradecer antecipadamente por se juntarem a nós nesse evento, espero que aproveitem bastante o conteúdo. Muito bem, pessoal. Com este objetivo, eu preparei uma agenda composta basicamente pelos seguintes tópicos. Falar rapidamente quem é a Linter, uma visão geral dos módulos que compõem a solução Drummer, como é que ele fala com os RPs, e aí eu vou iniciar uma demonstração no próprio produto, que é a parte mais interessante. Vocês podem estar colocando as suas questões aí no chat, que ao final ou em momentos posteriores eu vou estar, na medida do possível, respondendo o maior número delas, ok? Vamos lá. A Linter é uma empresa nacional, está no mercado desde 1990, ficamos aqui em São Paulo, então já há mais de 30 anos desenvolvendo soluções em planejamento e programação avançada da produção. A nossa equipe ela tem bastante experiência nos problemas típicos de chão de fábrica. Estamos sempre vendo as novas técnicas e metodologias do supply chain que está incorporando no nosso produto. E nós temos um histórico de mais de 300 projetos de implantação, tanto de APS quanto de MRP, que foi o nosso foco inicial. Hoje, nossos principais parceiros são os desenvolvedores de RP e soluções MES, e algumas empresas de consultoria que fazem trabalho de implementação com a gente. Hoje nós temos uma presença mundial em mais de 5 países. Esses aí são os clientes típicos da solução Drummer. Como vocês podem perceber, são clientes de diversos portes, segmentos, processos e RPs diferentes, que acaba demonstrando que a solução é bem flexível do ponto de vista de parametrização. Muito bem, pessoal. Entrando no produto em si, o Drummer. Drummer é o baterista, é o tocador de tambor, é que dita ritmo. Daí essa alusão a ritmo. É um conjunto de modos e funções voltados a planejamento e programação avançada da produção, com o conceito de capacidade finita para sequenciar e priorizar operações, materiais, mão de obra e outros recursos. Ele possui um conjunto de módulos e funcionalidades que atendem basicamente os 3 principais elos de uma cadeia: clientes, fábrica, fornecedores. Do ponto de vista de fábrica, temos o gerador de ordens, o MRP, que vai entender a demanda de mercado e vai explodir gerando as necessidades. O APS, que já sequencia essas ordens de produção com capacidade finita. Para quem tem gestão visual, temos o Kanban eletrônico totalmente integrado na base do APS e MRP. Para quem não tem um MES mais sofisticado, a gente tem o Control, que ele insere o apontamento de produção, mas o Drummer também se integra a vários outros MES no mercado. Aqui em fornecedores, nós temos a extensão desse MRP finito na geração das necessidades de compras. E do lado de clientes, acabamos desenvolvendo a ferramenta do VMI, para quem tem a necessidade de reabastecer, por exemplo, um centro de distribuição. O MPS, que vai projetar volumes de produção baseado nas principais restrições de capacidade, metas de estoque e rentabilidade. E, por fim, temos o Project, que insere o contexto da engenharia para aqueles ambientes engineer to order, onde você precisa desenvolver um projeto do produto antes de livrar para a produção. Aqui na base encontramos o Connect, que é o responsável por fazer toda a comunicação e troca de dados com o ERP corporativo. Em termos de arquitetura, nós temos sempre um ERP aqui na base, pode ser qualquer um desses de mercado. Você pode ter essa camada de MES também, que é uma segunda camada de software, e aqui está a base do Drummer.
Esse Connect é o que faz toda a comunicação com o RP corporativo e com esse MES, se ele estiver presente, populando diariamente ou sob demanda essa base do Drummer, sobre a qual a gente vai processar aquelas funcionalidades, os módulos do slide anterior. Como que ele fala com os RPs? Esse é um processo extremamente importante e acontece numa via de mão dupla. Aqui nós temos o RP, com a base de dados, aqui está a base de dados do Drummer. Nós temos um processo de extração de dados, um processamento aqui no Drummer, com análise de cenários, e depois a volta desses dados processados aqui para a base do RP. Nós podemos entender o Drummer como sendo suportado por um tripé. Essa é a base que nós precisamos para que o Drummer possa operar. A perna de engenharia, contemplando todo o cadastro de itens, estruturas, centros, capacidades, processos de fabricação, as disponibilidades, englobando os estoques em mãos e aquilo que está em andamento, que são as ordens de produção já liberadas e aquelas ordens já colocadas nos fornecedores também. E, por fim, as demandas. O que o mercado está pedindo, né? O que o mercado precisa. Nós encontramos isso sob forma de pedidos firmes, previsões de vendas, ideais, necessidades de reabastecimento de estoque, quando você faz make to stock, enfim. Essas três pernas, então, que compõem a base de dados, elas normalmente são extraídas aqui do RP. Você pode, eventualmente, estar complementando com alguma informação que você normalmente não encontra no RP, e aí você depois tem essa volta. Então, percebam que é uma interface de duas mãos que torna essa estrutura de integração extremamente ágil, robusta e confiável. Quais são os principais benefícios que nós conseguimos atingir com a ferramenta? Aqui no sentido horário, redução dos lead times, melhoria no on-time delivery, aumento de produtividade, redução dos níveis de estoque, maior flexibilidade na produção, maior agilidade nas reprogramações, agilidade na definição de prazo de entrega e redução de despesas operacionais. Vocês podem perceber, pessoal, que desse conjunto de benefícios e de resultados, muitos deles são tangíveis, né? Melhoria no on-time delivery, aumento de produtividade, você consegue mensurar. E tem um outro conjunto de resultados também que tem um impacto diretamente na qualidade de vida do PCP, dos programadores, que é muito foco também dessa apresentação. Então, quando nós falamos maior agilidade nas reprogramações, maior agilidade na definição de prazo de entrega, isso tem um impacto direto no trabalho do dia a dia da equipe de PCP, que normalmente é uma equipe bastante sofrida, né, que tem que levantar um conjunto enorme de dados, toda hora trabalhando sob pressão para conseguir responder aos anseios de todas as áreas da empresa. Então, o Drummer ele é uma ferramenta que vai ajudar muito o dia a dia do PCP, inserindo as melhores técnicas, as melhores metodologias de planejamento e programação. Esse é o grande foco desse nosso webinar de hoje, ok? Muito bem, pessoal. Eu vou sair agora do PowerPoint, nós vamos chamar o sistema para fazer aquela parte legal, a parte interessante, que é uma navegação, para vocês entenderem como que o PCP e os profissionais do PCP conseguem utilizar o Drummer para obter os resultados dos quais eles são cobrados no dia a dia. Muito bem, vamos acessar aqui a ferramenta. Nós informamos um login, usuário e senha. O Drummer é multi-usuários, multi-planta e multi-ambientes. O que significa isso? Você, com uma única cópia, você consegue controlar mais de uma planta, independente do número de usuários que você tem. Se você quiser colocar 2, 3, 5, 10 usuários, tudo bem, está tudo na mesma licença. Nós acessamos um ambiente que eu preparei para o nosso webinar. E aqui nós já temos a cara padrão do Drummer. Algumas informações básicas. A navegação se dá por menuzinhos, estilo pop-up, então ele tem um conjunto extremamente amplo de funcionalidades para os diversos módulos. Essas funcionalidades podem ser agrupadas nesse menuzinho de favoritos, com aquelas funções mais usadas no dia a dia. Ele possui 3 idiomas, inglês, português e espanhol, basta clicar aqui nesses ícones. O menuzinho é dividido por assuntos, essa parte de arquivos contém aquele tripé,
aqueles dados cadastrais transacionais, que eu diria é aquela parte chata do sistema, né, pessoal? Aquela parte onde você está visualizando e montando aquela estrutura básica, aquele tripé sobre o qual você vai fazer as suas simulações. Então, todos aqueles dados que normalmente a gente importa lá do RP estão aqui nessa parte de arquivos. Aqui em processamentos, então você tem toda a sua criação de cenários, a geração do planejamento, da programação, as consultas, simulações, são cenários que você pode estar criando para comparação. E uma coisa extremamente importante, que é um dos focos da ferramenta, é justamente estabelecer em cima de quais indicadores que a gente vai avaliar a qualidade do programa que está sendo criado. Então, esses KPIs aqui, Key Performance Indicators, são aqueles que o Drummer está comparando, está controlando durante a execução das suas atividades. Entrega no prazo, nível de ocupação da fábrica, o nível de inventário, quantos setups estão sendo programados na produção, quanto de mão de obra está sendo requisitada, e aí ele faz as projeções de estoque, enfim. Esses KPIs são aqueles que a gente então vai estar avaliando durante a construção do programa. Muito bem, passando rapidamente nessa parte, aquela parte mais carregada, temos o cadastro de produtos, acabados, semi-acabados, matérias-primas, então ele é bastante vasto, bastante amplo no ponto de vista de parametrizações, então você consegue definir quais são as políticas que vão formar os lotes de produção, em termos de formar a base do processamento do MRP, então ele tem um conjunto bastante amplo de políticas de ordens, parâmetros de modificação de quantidade, mínimo e máximo, estoque de segurança, enfim. É um conjunto bastante amplo que normalmente a gente importa do RP. Do produto, a gente consegue visualizar a formação dele, como é que ele é feito em termos de estrutura de produto e processo, nós chamamos isso aqui de rede, produto e processo, é aquela composição hierárquica dizendo quantos níveis tem o meu produto, qual a complexidade, quantas operações, por exemplo, de montagem, quantos componentes semi-acabados são agregados. Cada uma dessas bolinhas vermelhas são os processos de fabricação também, que tem um detalhamento bastante grande aqui no Drummer, em termos de sequências paralelas, roteiros alternativos, máquinas alternativas, cada operação é executada num grupo de máquinas ou grupo de recursos, você pode estar definindo calendários, eficiências, que vão definir toda a questão de capacidade, que são organizadas nessas sequências e em conjunto com os materiais que entram em cada uma dessas operações formam, então, essa perna da engenharia. Muito bem. Parte de estoques também, qualquer nível acabado, semi-acabado, a gente faz a leitura daqueles estoques em mãos, quanto que eu tenho disponível. Eu posso ter estoques quebrados por lote, por armazéns, por planta. Eu posso ter, se for um item fabricado, quais são aquelas ordens que já estão em andamento na produção. Então, a gente controla o status dessas ordens liberadas, planejadas. Então, a ordem tem o cabeçalho, as operações, as reservas, enfim. Se for um item comprado, nós lemos também aquelas ordens de compra já colocadas nos fornecedores, que vão então formar essa base das disponibilidades. E por fim, para terminar o tripé básico, eu posso então estar visualizando também as demandas. Então, o que são as demandas? Depende da característica da sua produção. Você pode estar fazendo para estoque, então baseado numa previsão de vendas ou baseado em consumo histórico, a gente estabelece então quais são os valores, os volumes que devem ser produzidos ao longo de um horizonte futuro. Pode ser um make to order, que você trabalha em função de pedidos firmes, pedidos em carteira, você espera cair o pedido para poder disparar a produção, ou você tem aquelas situações híbridas, né, que é muito comum. Uma parte da minha produção é make to order, uma parte da produção é para estoque, enfim. O Drummer então trata todas essas fontes de demanda que vão formar aquele tripé básico que eu comentei. Muito bem, pessoal. Uma vez passado rapidamente nessa parte chata, vamos para a parte legal do sistema, aquela parte que realmente traz os benefícios para o PCP e todas as simulações associadas. Muito bem, eu sou um planejador, eu sou um programador. Como é que eu uso a ferramenta? Como é que a ferramenta pode me ajudar no dia a dia? Como é que ela tem impacto nas minhas funções aqui na empresa?
Então eu venho aqui e falo, bom, vamos criar um cenário. Eu começo estabelecendo alguns parâmetros, por exemplo, estamos aqui no dia 28, exatamente hoje, você pode estabelecer a data e hora, e o horizonte que você quer simular, um horizonte futuro. Então você pode estar fazendo uma simulação de uma programação de curtíssimo prazo, que você precisa liberar um programa para produção, né, precisa liberar o melhor sequenciamento, então você está visualizando 3 dias para frente, uma semana, 2 semanas, você pode estar fazendo uma projeção futura de médio e longo prazo. Quanto de mão de obra eu vou precisar no começo do ano que vem? Quanto de máquina eu vou estar utilizando no mês de dezembro, por exemplo? Então você pode fazer diversas simulações. Eu começo então estabelecendo esses parâmetros, a partir daqui eu então faço uma leitura desses dados, ele carrega esses dados em memória. O que significa carregar em memória, pessoal? Estabelecer um ambiente rápido. Então a simulação tem que ser rápida para poder melhorar o dia a dia do PCP, para você conseguir dar respostas rápidas. Né? Você não pode depender de fazer um processamento longo, de vários minutos, várias horas, né? Você tem que ser ágil, tem que ser rápido. Então ele carrega em memória, a partir daqui eu começo então estabelecendo o quê? O que eu tenho que programar? Tem aquela visão do mercado. O que o mercado está me puxando? São as listas de demandas. Nessa planilha, então, ele traz todos os pedidos, previsões de vendas. Eu posso fazer visualizações de diversas formas, diversos agrupamentos, por exemplo, uma visão para o cliente, dentro do cliente por produto, né? Então você tem várias visões possíveis, várias ordenações. Aqui eu começo então visualizando, por exemplo, um determinado cliente que tem demanda, tem aqui 6 produtos, do produto A1 é um produto acabado, né? Eu tenho 3 demandas, nesse exemplo são pedidos firmes. Esses pedidos têm uma quantidade, uma data inicial. Essa data inicial espelha o desejo inicial do cliente, né? Aquela data que o comercial normalmente informou, ou que veio lá do cliente, ou que veio de um dia, enfim, é o desejo inicial. Temos sempre a data reprogramada, porque nós estamos fazendo um processo de programação e às vezes você tem restrições nesse ciclo de programação. Então, se você não consegue atender aquela data, você tem que já ter uma visão qual que é a data que de fato você vai conseguir atender. Como é que você começa agora criando a sua visão de planejamento? Planejamento, o que que é? Eu tenho uma visão, por exemplo, do plano de materiais para cada produto, sendo uma balança de 2 pratos. Do lado esquerdo eu tenho as minhas demandas, do lado direito eu tenho as minhas providências. Então o trabalho do planejamento aqui, pessoal, é fazer o balanceamento, balancear necessidades com providências, levando em conta as suas políticas. Políticas em termos de tamanho de lote, estoque de segurança, quantidades mínimas, múltiplas, máximas, enfim, todos aqueles parâmetros que vieram lá associados a cada item. Em outras palavras, nós começamos o trabalho rodando o nosso MRP. Que MRP é o que vai fazer a explosão das estruturas, gerando as providências para atender necessidades naquela data ideal. Data ideal significa a data que representa o anseio do cliente. Como é que a gente roda o MRP aqui no Drummer? Gestão de demanda. Pronto, o MRP foi rodado. Ele tem a habilidade de gerar milhares de ordens de produção em alguns segundos. E precisa ter essa agilidade porque você na construção dos seus cenários, você muitas vezes tem que rodar um MRP várias vezes em ambiente de simulação. Então precisa ter essa agilidade. Cada ordem que ele gerou para esse produto específico pode já ser visualizado sob forma de rede, demonstrando como é que foi a explosão do MRP para esse produto aqui. Então ele partiu de uma data de entrega do pedido, associou uma ordem de produção em função dos parâmetros, foi fazendo uma defasagem backward para trás, como pensa um MRP, e já foi alocando em cada nível aquela continha, necessidade bruta para chegar na necessidade líquida, descontando os estoques disponíveis, descontando aquelas ordens em andamento, abrindo ordens adicionais, são essas ordens planejadas, e aí já explode aquela ordem até chegar no último nível nas matérias-primas. Ou seja, nesse passo eu já tenho todo o meu MRP feito. Então, aquele trabalho que normalmente o PCP tem de ficar programando o MRP dentro do RP, tem que rodar à noite, tem que parar o pessoal, aqui no Drummer você já faz assim num estalo, pessoal. Qualquer momento
qualquer hora, em ambiente de simulação. Perceberam? Então aqui já tem uma agilidade bastante grande nesse sentido. O nosso RP, o nosso MRP, gerou aqui nesse meu exemplinho 265 ordens de produção para vários produtos. Essas ordens, por sua vez, então representam o quê? O planejamento. O que a empresa deveria estar produzindo, esse lado direito, para atender às necessidades em todos os níveis e o que deveria estar puxando de material. Agora, isso é o que deveria estar sendo feito. A fábrica tem condições de absorver esse planejamento dado por essas ordens de produção? Então aqui começa o segundo capítulo. Qual o impacto dessas ordens na minha capacidade instalada? Vocês percebem que é um outro drama, né? Um outro problema bastante grande, muitas vezes analisar o impacto de um plano de produção em cima da minha capacidade. Então percebam que aqui o Dremer já fez toda essa explosão, em cada nível foi verificando os tempos pelas horas de produção, já verificando qual é a carga em cada um dos centros de trabalho, e agora nós temos condições de avaliar o quê? Carga versus capacidade, gerada por esse plano que o MRP nos deu aqui. Então, na sequência, a gente vai verificar o impacto disso na capacidade. Como é que eu visualizo? Voltando um pouquinho nessa questão dos KPIs, aqui um deles, o que é? A ocupação da fábrica. Então, eu já consigo visualizar, por exemplo, de todos os meus centros de trabalho, aquele conjunto de ordens que o MRP gerou, como é que está impactando a minha capacidade. Então, o histograma já mostrou o quê? Uma situação de sobrecarga. Vocês perceberam aqui, pessoal? Estourado. Eu posso ver isso por dia, por turno, mês a mês, enfim, tem uma série de visualizações possíveis. E aqui, nesse momento, por que mostrou uma situação de sobrecarga? Porque o MRP, ele tem um pequeno probleminha, né, pessoal, que a gente já conhece. Ele faz a explosão de uma forma bem legal, mas ele programa da data de entrega para trás, ele é backward. Então, muitas vezes, ele sobrecarrega o centro de trabalho. Então, ele precisa ser rodado justamente para saber quanto que eu tenho que produzir, descontando que já está em andamento, mas ele ainda começou com essa situação do data ideal jogando para trás. Então, ele mostra esse estouro. Isso pode ser facilmente representado nesses KPIs quando eu pego a performance de entrega. A performance de entrega está 100%. O MRP diz, vai entregar 100% no prazo. Em outras palavras, se eu pegar aqueles pedidos do produto on do Big, a data reprogramada continua a mesma. Então, vocês perceberam que aqui já começa a aparecer o conflito do MRP. Né? Ele está dizendo, ó, eu vou atender todo mundo no prazo, mas eu deveria ter muito mais capacidade do que eu tenho. Outras formas de visualizar capacidade, que também é difícil para o pessoal de PCP, né? Visualizar no dia a dia. Por exemplo, qual que é o principal gargalo? Aqui você já tem essa visão mastigada. Por exemplo, ele já lista do mais carregado para o menos carregado, perfil carga sobre capacidade, para saber qual que é o recurso mais carregado. Perceba uma coisa interessante. Um ano de visualização futura, não tem ninguém extrapolando 100%, mas eu posso ter uma pegadinha aqui, né, pessoal? Por exemplo, se eu pegar que eu tenho demanda até o final de outubro, ó, estourou esse centro. Então aqui está o meu principal gargalo, tá vendo? Você pode visualizar também nesse formato. Por exemplo, a linha vermelha é a minha capacidade total, começando pela planta, pela empresa como um todo. Essas cargas verdes são as minhas, essas barras verdes são as minhas cargas geradas pelas ordens de produção. Eu posso focar num determinado setor, por exemplo, uma área de injeção. Como é que está a minha área de injeção? Então está aqui, está vendo? Olha o conflito do MRP. Gerou demanda no passado, carga no passado e carga acima da linha vermelha. Dentro desse setor, a máquina mais carregada, por exemplo, caiu nesse detalhe. Aqui é o conflito do MRP, conflito explicitado, para atender aquela demanda de mercado nesse meu cenário atual de capacidade, onde eu habilitei um calendário inicial, por exemplo, de um turno só, e ele está estourando. Está vendo, pessoal? Eu não tenho capacidade para atender todo mundo no prazo. Muito bem. Qual que seria agora o terceiro passo, né? Qual que seria assim, o que a gente tem que fazer? Seria bastante óbvio, né? Pô, eu tenho conflito, eu não posso passar da linha vermelha, eu não posso fazer coisas no passado. Então, eu tenho que fazer o quê? Eliminação de conflitos.
Em outras palavras, nivelar essa produção, ok? Nivelar por esse limite de capacidade. Mas antes de nivelar, eu vou mostrar uma coisa que é legal no Drummer também, que é essa habilidade de salvar cenários. Você pode a qualquer momento ir salvando seus cenários para efeito comparativo. Então, por exemplo, cenário 1 aqui seria o que? O meu MRP infinito. É o meu ponto de partida, né? É aquele que eu vi, que ele criou um planejamento, mas mostrou um estouro de capacidade. Muito bem, a partir do momento que eu tenho isso aqui gravado, o que nós fazemos? Nós vamos disparar o nivelamento. O nivelamento ele vai verificar então a capacidade, vai nivelar e vai verificar também, eventualmente, outros recursos que podem estar restringindo a habilidade de produção. Por exemplo, uma coisa que é muito comum, pessoal, matéria-prima, materiais, itens comprados, né? A gente sabe que pode, muitas vezes, restringir a sua capacidade de produção. Você tem a máquina, você tem a mão de obra, mas não tem o material naquele momento. Então, o item comprado é extremamente importante também ser analisado. Percebam que o Drummer já fez toda a explosão das matérias-primas, verificando cada uma delas, quanto que eu tenho disponível, quanto que tem em compra já projetou a necessidade bruta, subtraiu o estoque, projetou a necessidade líquida e ele cria uma rastreabilidade que é muito legal, é muito necessária para que você consiga ver o impacto de eventuais faltas lá na habilidade de entregar produtos na expedição. Essa rastreabilidade pode ser vista aqui. Essa matéria-prima, por exemplo, vai ser aplicada em todos esses produtos para atender esses pedidos nesse encadeamento de ordens. A matéria-prima sai do estoque, vai atender essa ordem de produção para fazer semi-acabado, que por sua vez vai atender essa outra ordem de produção para montar esse produto, que vai atender esses dois pedidos. Percebam que a rastreabilidade é completa, de cima para baixo e de baixo para cima. Então, isso que permite, por exemplo, você avaliar se uma matéria-prima, caso ela seja restritiva, você pode indicar aqui, ó, ela é restritiva. Aí o sistema vai verificar os tempos de reabastecimento dela, os lead times, e vai programar a produção de acordo com a capacidade finita dela. E alguns outros recursos também que muitas vezes costumam pegar no dia a dia lá do PCP, que é aqueles recursos secundários, por exemplo, ferramentais, dispositivos, uma mão de obra especializada, muitas vezes assim volumes, qualquer tipo de restrição que você pode quantificar quanto que é utilizado em cada produto, você pode estar utilizando aqui no Drummer para fazer análise. Você percebeu? Então todas essas restrições são utilizadas de forma simultânea no momento que ele está fazendo o nivelamento. Então não é só nivelar pela capacidade máquina, por todos esses recursos que eu comentei com vocês, né? Material, mão de obra, eu posso analisar aqui tanto carga de material quanto carga de mão de obra aqui, estão percebendo? Tudo isso está levando em consideração. Agora, como é que a gente nivela? Aqui, botãozinho de nivelamento. Pronto. O que muda no nivelamento? Aqui está meu perfil MRP, perfil estourado. Aqui está meu perfil APS, perfil reprogramado, nivelado. Não tem conversa, ele fez caber dentro da linha vermelha. O que mudou? Se eu pegar, por exemplo, meu gráfico de ocupação desse KPI, avaliar esse perfil que está estourado, que é o inicial, e agora analisar o perfil reprogramado, olha o que mudou, pessoal. Esse histograma mostra que não tem mais ninguém extrapolando 100%. Não dá, né? Qual é o mais carregado? É esse MB. Esse MB está no limite de sua utilização, 100%, e percebo que os outros setores, os outros centros de trabalho, estão abaixo daquele limite. Às vezes você pode ter mais de um centro chegando no limite de 100%, mas nesse meu exemplo tem um principal, gargalo principal, que é aquele MB, o restante ali tem até mais capacidade. Normalmente é uma situação que a gente encontra na prática, né? Capacidade desbalanceada na fábrica. Você nunca vai ter todos os setores totalmente igualados do ponto de vista de capacidade, né? Não existem essas situações, né? Então, você consegue visualizar que agora o nivelamento ele fez essa distribuição dos recursos, de tal forma que ninguém esteja mais estourando, mas o que acontece com data de entrega?
eventualmente elas têm que ser empurradas para frente. Nesse meu exemplo, percebo que aquele 100% do MRP agora praticamente zerou. Não estou conseguindo atender quase ninguém no prazo. Por quê? Porque nesse meu exemplo eu tenho bastante gargalo de produção. Isso eu posso visualizar também individualmente. Se eu pegar aqueles pedidos do produto A1 do Big, percebam que aquela data requisitada para esses 3 pedidos, só vou conseguir atender nessas datas, com atraso médio aqui de praticamente um mês. Está percebendo? Então ele já empurrou, já nivelou a produção, e eu posso salvar esse cenário 2 aqui, dizer que ele, o que é? O cenário 2 é meu APS finito, e com um turno só. Comecei com o nível mais baixo. Muito bem. Como é que a gente visualiza agora o resultado dessa programação? Eu sei que, olhando esse KPI aqui de ocupação, olha lá, não tem mais ninguém estourado. Mas como é que eu vejo o sincronismo de tudo isso? Que é também uma atividade que é extremamente requisitada lá para o PCP. Sequência, qual a sequência que cada centro de trabalho tem que trabalhar, como é que eu sincronizo a produção, como é que eu faço com que minha área, por exemplo, de usinagem trabalhe no mesmo ritmo lá da montagem, que não falte peças, como é que uma fabricação de uma batelada aqui, de um determinado produto vai alimentar as minhas linhas de invase, enfim, como é que eu sincronizo a minha produção? Como é que você vê essa sincronização? O sistema já fez no nivelamento. Você pode ter uma visão mais gráfica, chamamos aqui o gráfico de Gantt, que é uma ferramenta muito legal para o pessoal do PCP, e visões mais analíticas, que são aquelas listas de atividades, listas de operações, sequência de ordens de produção que vão ser processadas em cada uma das máquinas. Né? Então aqui eu já consigo visualizar no gráfico de Gantt uma sequência de recursos numa escala de tempo. Cada bloquinho desse representa o quê? Uma dada ordem numa operação, com data e hora de início e término, uma série de informações adicionais, quais os tempos. Tudo isso que vocês estão vendo aqui em termos de informações pode ser parametrizado. O que você quer que apareça dentro do bloquinho. Esse pretinho aqui no começo é o tempo de setup. As cores também são parametrizáveis, tem várias simbologias de cores aqui que você pode estar colocando. Essa vermelha eu acho legal porque demonstra, por exemplo, o atraso. Né? Nessa programação, costumo dizer, é o mapa do inferno, está tudo atrasado, está tudo vermelho. Se você vai mais no final do ano, lá, a programação já está verdinha, está vendo que você tem menos pedidos. Você pode fazer uma série de filtros aqui nesse gráfico de Gantt, por exemplo, dá um zoom aqui na escala de tempo, dá um zoom aqui nas máquinas. Você pode pegar, por exemplo, aqui está o empacotamento do produto, eu quero filtrar por uma ordem específica, ou um pedido específico, ou um cliente específico, ou um ferramental específico. Né? Você pode filtre pela ordem. Bom, aqui você vê claramente, por que não programou aqui atrás se está vermelho? O Drummer permite que você faça essas operações de drag and drop, você pode mudar a sequência, você reprogramar essa sequência aqui na máquina, você pode puxar isso aqui para trás, isso aqui para trás. Só que, muitas vezes, fazer esses movimentos manuais no Gantt, que eu até costumo chamar de apelação, né? Ele pode gerar o quê? Inconsistência. Se eu pegar e pedir para ele avaliar, por exemplo, quais são as atividades predecessoras dessa montagem, todos esses eventos aqui precisam ocorrer para que eu possa montar nessa data. Mexer isso aqui para trás significa puxar toda a cadeia para o passado, né? Isso não pode, né? É uma coisa que o OPS não permite, né? Jogar coisas para o passado, né? É justamente isso que a gente está querendo fugir. Fugir daquela simplicidade OMRP que muitas vezes gera datas no passado. O OPS não pode fazer isso. Né? Então aqui no gráfico de Gantt você pode ter todas essas visões, né? Os filtros que eu comentei. Agora, eu como programador, de novo, né? Pensando no dia a dia do pessoal, no dia a dia do PCP, que tem que avaliar uma programação, e não só isso, né? Você tem que bater o olho e falar, pô, tá tudo atrasado, como é que eu melhoro? Eu, como PCP, eu tenho uma função primordial de atender às expectativas da empresa com relação a esses indicadores. Eu preciso melhorar o meu prazo de entrega, eu preciso melhorar a ocupação dos meus equipamentos, de preferência trabalhando no menor nível possível de inventário, com o menor nível possível de setups na produção e utilizando de forma eficiente a minha mão de obra.
Só isso, né? Só isso, pessoal, que a gente precisa fazer. Então, isso é uma tarefa extremamente árdua, né? Extremamente complexa. E a ferramenta vai auxiliar muito, porque todo o impacto dela é em cima desses indicadores. Então, por exemplo, como é que você interage? Como é que o PCP interage aqui com a ferramenta? Você pode fazer simulações do tipo, uma coisa bem, parece óbvia, né? Estou trabalhando com um turno só. Será que vale a pena colocar hora extra? Será que vale a pena inserir um segundo turno, terceiro turno? Isso no dia a dia do PCP costuma pegar muito, né? A gerência, a diretoria falando, bom, mas aonde que você vai precisar de hora extra? Será que resolve? Será que precisaríamos colocar um segundo turno? Olha como é que você faz isso de forma bastante tranquila no Drummer. Eu venho aqui nos meus recursos e falo assim, vamos fazer uma simulação bem rápida. Por exemplo, e se eu estivesse operando com 3 turnos? Então, a partir do dia 28, vamos colocar aqui até o dia 25, por exemplo, de setembro, a possibilidade de alocar até 3 turnos. Digo que é possível trabalhar sábado e domingo, você pode ser seletivo, colocar só numa máquina, num setor, num grupo de máquinas, na planta como um todo, que é o nosso exemplo aqui. Ele vai criar turnos, calendários de exceção. Claro, você está num ambiente ágil de simulação, você pode se dar o luxo de fazer isso várias vezes, né? Então você criou essas exceções de calendário, volta no Gantt e pede para ele simular essa nova situação. Perceba o que vai acontecer, pessoal. Visualmente, eu tripliquei aqui minha capacidade durante as 4 próximas semanas. Ele reprogramou toda a fábrica de forma automática. A partir da semana 37, toda a minha montagem está verde. Visualmente, opa, transformei vários blocos vermelhos em blocos verdes. É como se fosse um joguinho mesmo, né? Esse é meu objetivo, né? Trazer uma performance de entrega melhor. Como é que eu avalio? Visualmente foi legal. Agora, vamos ver o outro lado da moeda? Vamos. A gente pega aqui nos cenários, salvo o terceiro cenário, que é o quê? O APS finito. E eu estou operando agora 3 turnos, ou melhor, simulando o segundo e o terceiro turno. Salvo e peço para comparar. Então, essa comparação de cenários é uma forma gráfica também de estar visualizando os nossos indicadores, né, os KPIs. Vou pegar, por exemplo, o APS que eu rodei com um turno só e esse cenário com 3 turnos. Ele mostra aqui quanto que teve de ganho na performance de entregas, perceberam? Se comparado com um turno só. Isso pode ser visualizado também de forma individual. Se eu voltar aqui naqueles pedidos do produtor do Big, aquilo que estava 30 dias em média de atraso. Aqui vocês perceberam como melhorou? Esse primeiro pedido aqui, ele ainda está com atraso de 3 dias, porém até conseguiria antecipar esse outro. Então, já teve impacto bem legal. Voltando aqui no comparativo dos cenários, qual que é a contrapartida? Está aqui, pessoal. Pegando o custo total planejado de mão de obra, aqui você consegue visualizar quanto é a expectativa de aumento da despesa operacional associada à mão de obra, pelo fato de você estar trabalhando agora com 3 turnos, comparado com um turno aqui. Então, perceberam que você sempre está visualizando o impacto nesses indicadores de forma simultânea, para agilizar a sua análise, agilizar suas conclusões e a tomada de decisões. Inclusive, a mão de obra é fruto de um KPI específico, onde você muitas vezes precisa programar número de pessoas que você vai precisar por turno, por dia, né, por semana, baseado numa expectativa de demanda que você tem, né? Projeção, por exemplo, de mão de obra para o começo do ano que vem. Então, esse quadrinho aqui te dá isso já mastigado, você pode visualizar por cento de trabalho, quanto que você tem planejado de horas e quanto que você vai estar consumindo dessas horas na sua programação. Você pode ver quantidade de horas, custo dessas horas ou número de operadores por dia que você vai precisar. Então, para uma programação de mão de obra, também vem no estalo aqui. Tá bom, pessoal? Então, veja, você consegue fazer esses comparativos, essas visualizações, e voltando um pouco aqui no Gantt, né? O que você pode fazer também? Existem vários blocos vermelhos ainda, né? O que você pode fazer adicionalmente para aumentar a sua capacidade? Aplicar regrinhas de bom senso, né? Não precisa nem investimento em máquinas e tal. O que são regrinhas de bom senso? Você analisando os seus processos, você vê claramente que tem situações onde você
em função da sequência que você vai processar, você consegue reduzir essas barrinhas pretas aqui, o setup. Porque questões técnicas, né? Às vezes você tem um processo de pintura, por exemplo, que é muito sensível à cor. Então, dependendo da sequência de cores, você pode ter mais essa de limpeza ou menos, né? Depende do tipo de material que você vai processar. Colocou um ferramental na máquina, vamos processar todo mundo que usa o mesmo ferramental, porque aí você não tem mais tempo de troca. Você tem uma série de situações que você pode estar criando aqui no Drummer, né? Através do estabelecimento de atributos, por exemplo. Eu tenho um centro de trabalho de injeção. Injeção é sensível, como eu comentei, a cor. Você pode criar atributo cor, pode definir regras, qual que é o melhor sequenciamento, a melhor transição em função desses valores. Você pode criar modelos, né, matriz, prioridades, horizontes, para que você tenha o quê? Um uso mais eficiente dos seus recursos. Vou fazer um exemplinho rápido para vocês verem. Vou filtrar aqui o meu gráfico de Gantt por um componente, esse U1. É um componente que tem uma característica interessante. É um componente semi-acabado, mas ele é comum a vários produtos diferentes. Então, em nome de fazer vários produtos diferentes, em momentos diferentes, o sistema programou várias ordens do mesmo semi-acabado. Mas será que isso foi inteligente? Porque cada bloquinho desse eu tenho 1h30 de setup aqui. Será que não vale a pena fazer uma campanha? Então, quando você pede para o sistema efetuar o processamento, levando em conta essas regras, olha o que pode acontecer aqui. Eu pedi para ele fazer uma campanha semanal, por exemplo. Dado um primeiro lote, programou, preparou a máquina, a partir do segundo lote, ó, são iguais, ele zerou essa 1h30 de setup. Só esse bloquinho eu já consegui economizar umas 30 horas produtivas pela eliminação de setups. Então, aqui é aquele tipo de análise. Será que vale a pena seguir estritamente uma data de entrega ou, eventualmente, em horizontes aqui no meio, eu consigo mudar a regra e trabalhar em conjunto com a eficiência do equipamento? Inclusive, aqui ele vai estar demonstrando também esse indicador específico aqui de setups. Quantos setups estão sendo programados em cada uma das máquinas ao longo do tempo e quanto da sua capacidade está sendo consumida por esses setups, tá vendo? Então é uma coisa também bastante interessante do ponto de vista de você ganhar capacidade adicional. Muito bem, pessoal, eu fiz 2 exemplos, né, que seriam a possibilidade de você aumentar a sua capacidade. É claro que você tem outras situações, por exemplo, terceirizar, né, terceirizar, colocar num recurso alternativo, por exemplo, né, que são situações também onde você pode ganhar capacidade. E no final das contas você pode até investir em outros recursos, né? Fazer um investimento e comprar novas máquinas. Mas o sistema ele vai verificando quais são aquelas que te geram o melhor resultado, o melhor custo-benefício. Muito bem. Um conjunto de situações também que o PCP sofre muito no dia a dia é aquela necessidade de você reprogramar em função das interrupções que acontecem diariamente, né? Murphy, nosso amigo Murphy, existe. Então ele sempre atua aí no pior momento possível, da pior forma, né? Então você tem, por exemplo, uma programação que você está construindo e de repente acontece uma interrupção. Por exemplo, quebrou uma máquina, faltou um operador, faltou um dispositivo, um ferramental, a matéria-prima está fora da qualidade, o fornecedor atrasou, o estoque está com erro de contagem, enfim. Você tem várias situações que geram interrupções de fluxo. Como é que você trata isso? Como é que o PCP reage de forma rápida e mais assertiva? Vamos fazer um exemplo que é corriqueiro. Parar de máquina. Qualquer uma dessas máquinas, vamos pegar essa máquina 2, por exemplo, injetora, tem uma fila, e se quebrou a máquina? Chega lá a manutenção e informa para mim, essa máquina vai ficar parada 3 horas, um dia, uma semana. Beleza, você vem aqui em centros de trabalho, da mesma forma que a gente colocou horas a mais, eu posso tirar horas do processo. Eu posso dizer assim, ó, a partir de hoje até o dia 4, por uma semana, eu vou atribuir um turno aqui de 0 horas. Você vai ficar parado sábado e domingo. Quem? É seletiva, né? Essa máquina 2, essa que vai parar. Então percebam que eu estou inserindo manualmente aqui uma interrupção, né? Interrupção de fluxo. Nesse caso, através de um turno de exceção, porque é para de máquina. Então ele processa, gera a exceção de calendário, eu volto aqui no Gantt,
Vamos ver o que vai acontecer aqui, pessoal. Percebam, por exemplo, as mudanças. Olha lá, teve uma pequena alteração aqui nesse início, perceberam? O que ele fez? Ele bloqueou o equipamento uma semana. Cadê a fila que estava aqui? Automaticamente ele já reprocessou toda a programação, realocou essas operações aonde é possível. E aonde é possível? Aquilo que a engenharia define como alternativas. Alternativas de roteiros, alternativas de máquinas, de operações, enfim. A leitura daquelas informações de engenharia dá essa flexibilidade para o sistema de realocar e reprogramar tudo de forma automática. Percebam quanto que normalmente o PCP gasta de tempo, recurso, estresse para resolver esse tipo de situação cotidiana, né? Correndo atrás de reprogramações, quebras, enfim. E aqui ainda você consegue visualizar não só isso, uma reprogramação automática, mas também aonde vai doer o bolso lá da diretoria, né? Aqui às vezes pode falar, pô, vai ter uma influência no AE desse setor aqui. Mas muitas vezes não dói o bolso. Aonde dói o bolso? Aqui eu vou mostrar para vocês. Eu vou salvar esse cenário, o cenário 4, parada da máquina MA. Aconteceu um soluço lá na fábrica, essa máquina MA parou. Aqui eu quero ver onde vai me doer o bolso. Vai doer aqui. Eu vou chamar cenário 3, máquina operando, cenário 4. Ele me dá uma listinha mastigada dos meus pedidos dos clientes, dizendo assim, olha, comercial, esses clientes desses pedidos, eles vão sofrer um impacto. Ó, vou ter que jogar, infelizmente, 2 dias para frente aqui, um dia aqui. Isso pode ter um impacto negativo lá no comercial, né? Porque vai atrasar a entrega e é ali que pega. Porque o fato de ter uma parada de máquina que vai ter uma influência no AE ou vai atrasar um conjunto de ordens, não necessariamente pode ter impacto na entrega do produto lá na expedição e, portanto, o cliente. Percebe? Aonde você realmente precisa analisar é impacto nas entregas, que é isso que o Drummer dá aqui de uma forma mastigada. Vocês perceberam? Também é uma coisa que é muito difícil para o PCP fazer essa avaliação no dia a dia. Da mesma forma, eu posso avaliar, por exemplo, material, uma matéria-prima, faltou um material. Eu mostrei aquela função de consumo dos itens comprados, onde eu disse que essa matéria-prima W1, ela entra em todos esses produtos. É uma matéria-prima crítica. Praticamente eu consumo em todos os meus produtos. Tem 3 mil no estoque. Se eu pegar o registro do estoque, vai indicar exatamente essa situação. Vamos ver uma situação que é comum? Murphy atuou nesse produto. Ah, deu um problema de qualidade, o fornecedor atrasou a entrega, eu estou com erro de contagem de estoque, não tenho mais 3 mil no estoque. Eu tenho, digamos, 0. Vamos pegar aqui, vamos exagerar. Mudei uma situação diretamente aqui no Drummer, percebe? E aí ele diz, esse lead time de 20 dias que Compras informou, é obrigatório, sim ou não? Se for obrigatório, pessoal, é aquele caso que você não adianta querer antecipar a vinda do material. Você não consegue em menos de 20 dias. Então você pode, nesse caso, assumir que é uma matéria-prima restritiva. Tá vendo? Não dá para eu agilizar compras. Então o fato de eu mudar uma condição, o que vai acontecer? Olha o impacto que isso pode ter. Vai mudar toda a minha lógica do cálculo do MRP, que alocou aquelas 3 mil em várias ordens de produção, que teve todo o encadeamento de ordens até chegar nos produtos. Agora tem que refazer tudo. Tem que refazer tudo aqui, em ambiente de simulação e ágil. Então o Drummer, agora, como ele tem todo o mecanismo de rodar o MRP, fazer tudo isso em memória, você pode se dar ao luxo de fazer essa análise. Olha o que vai acontecer aqui, pessoal. Eu vim, voltando só um pouquinho, eu mudei essa condição, está 0 no estoque, aí salvei aqui e vamos agora ver o impacto, né? Ele vai refazer todo o cálculo de MRP e vamos verificar aqui. Perceberam aqui a tragédia anunciada aqui, pessoal? Veja, esse blocão todo que teve que ser empurrado para frente, o que é? Com esse gap aqui, ó,
É a impossibilidade de produzir, porque todos os meus produtos dependem daquela matéria-prima W1, um grande número de produtos, que agora está indisponível, vai estar chegando aqui no 20º dia, a partir de hoje, e empurrou toda essa produção para frente. Qualquer ordenzinha dessa que eu pegar, vamos fazer um filtro por essa ordem, está aqui, ó, a ordem tem esse encadeamento, empurrou todo o encadeamento dela para frente. Essa ordem, por sua vez, se eu pegar aquela rede, ele vai demonstrar que agora depende de uma matéria-prima que não tem mais no estoque, agora vai estar dependendo de uma ordem de compra que o Drummer vai estar programando. Essa ordem de compra, por sua vez, vai chegar aqui no dia 17, daqui 20 dias, portanto, empurrou a sequência dessa ordem lá para frente. E não só a sequência dessa ordem, como também o quê? Todos os produtos que dependem dessa ordem que vai consumir a matéria-prima. Então, ele jogou para frente toda a cadeia de produção, vocês perceberam? Agora, que tipo de decisão também o PCP pode estar tomando junto com as áreas de suprimentos? Será que vale a pena? Será que eu tenho possibilidade de antecipar alguma coisa? Pô, de repente o meu fornecedor numa negociação, ele não consegue antecipar 3 mil, mas ele poderia estar mandando 2 mil. Será que isso resolve? De novo, voltando aqui, como ele é ágil, rápido e tem todo o processamento em memória, de novo, você pode se dar o luxo de reprogramar quantas vezes você quiser. 2 mil, o que vai acontecer com toda essa cadeia? Lá, já antecipou bastante, vocês perceberam? O produto que estava lá na frente em 20 dias está aqui atrás agora. Então, com isso também, se você salva o cenário, você pode ver o impacto, de novo, onde vai doer o bolso, né? A falta da matéria-prima, aquelas entregas. Então, são coisas que a gente também consegue fazer que são extremamente árduas e difíceis para o pessoal do PCP. Perceberam, pessoal? Por fim, uma situação também que é muito corriqueira, que gera um desgaste enorme entre as áreas comerciais, as áreas de planejamento e produção, por conta daquela briga eterna. Pô, eu estou querendo vender, eu tenho uma data de entrega, qual que é a data mais cedo? Ah, entrou um reprograma, entrou um pedido urgente, a diretoria mudou prioridade, e agora como é que eu faço quando eu entrego? Isso deixa o PCP cabelo arrepiado, quando ainda tem cabelo, né? Quer dizer, você tem aquelas situações que geram um estresse danado, né? Gera uma confusão danada, uma correria danada. Como é que o Drummer, como é que a ferramenta também pode auxiliar muito nessa situação? Olha que legal, vamos simular uma condição também bastante corriqueira. Se tivesse entrando uma cotação no meu comercial, um pedido urgente, por exemplo, eu posso vir aqui diretamente no Drummer, não precisa ser via ERP, né? Eu posso vir direto aqui e falar assim, vamos entrar com uma demanda nova. Não é uma ordem de produção, é uma demanda, é um pedido. Ah, se for um produto que eu ainda nunca produzi, você pode fazer por similaridade. Você pode falar, então vamos fazer uma análise em cima de um produto, um template aqui que é parecido com isso que eu estou vendendo. Então, é muito comum a gente ter esses produtos que a gente chama de templates, né? Que representam, por exemplo, a composição de consumo de materiais e capacidade para uma determinada família de produtos, né? Então, vem aqui, vamos entrar sugestivamente aqui, é um fura-fila. Né? O que é esse fura-fila? Ah, o cliente está me solicitando um lote adicional do produto A1. Pode ser um produto, pode ser uma lista. Quem que é o cliente? É o Big. O que o Big está me querendo? Está me pedindo? Um lote adicional, lá, 80 unidades. Para quando? Ele pode informar uma data, ele pode falar, olha, eu preciso disso para segunda, minha ideia seria ter isso na terça, ou ele simplesmente fala, a data mais cedo que você pode me entregar. Isso é o que é bastante comum, né? Qual a data mais cedo? O comercial sempre pede isso, a data mais cedo, né? Que você consegue entregar. Bom, aí o PCP pode responder, bom, a data mais cedo baseada em que critério? É aceitável mudar alguma coisa que eu já tenho programado aqui ou não? Então, o Drummer vai responder tudo isso. Eu posso analisar, por exemplo, ó, colocando para a data de hoje. Não custa nada tentar. Eu vou inserir como uma simulação. Beleza, salvei. Aqueles pedidos que vieram, né, e estão associados a uma alta prioridade, que você pode colocar aqui, significa o quê? Esses pedidos eu não posso mexer em hipótese alguma, porque
pode ter multa, pode ter penalidade, enfim. São caras que são prioritários. Agora, tem outros que não têm tanta prioridade. Então, em função disso, em função da entrada desse fura-fila, percebo que agora já faz parte da minha demanda, né? Se eu pegar lá o meu cliente Big, ó, ele já entrou na composição aqui do produto. Ele vai entrar exatamente nesse grupinho aqui. Daqui a pouco a gente vai voltar para vocês verem o resultado, né? Então, o sistema ele vai disponibilizar uma função para eu simular data de entrega, onde eu posso dizer aqui, olha, aqueles caras que não são tão prioritários, com o desvio médio máximo aceitável, o atraso médio máximo aceitável. Eu posso dizer assim, eu vou ser conservador, eu não quero mexer em ninguém. Então percebam que eu entrei aqui com o fura-fila, ele disponibiliza essa simulação, quando eu peço para processar, ele vai fazer o que, pessoal? Não é descobrir buraquinho na programação para encaixar. Isso acaba sendo muito simplista. Ele vai fazendo programações completas, otimizadas, dia a dia, verificando qual que é a data, se eu programar naquela data, e o impacto dentro daqueles que eu tenho em carteira, para verificar qual que é a data onde se encaixa de tal forma que eu não preciso mudar ninguém. Aqui ele vai dar uma resposta. Aqui, ó. Se você não quer mudar ninguém, prometa isso para o dia 15/9. Se tiver aceito pelo cliente, legal. Então você aceita isso lá dentro do RP, traz para o Drummer, processa, vai dar exatamente esse resultado. Agora, se isso não é aceitável, faça uma segunda simulação. Por exemplo, e se eu aceitasse, por exemplo, um atraso médio de até 4 dias, para aqueles pedidos não prioritários? Processa novamente. De novo, está em memória, é ágil. Aqui, ó, você conseguiria programar para o início da semana que vem, para o dia 2, já antecipou. Mas, comercial, esse aqui é o impacto. Quanto que a fila tem que andar, em quem, né, quantos dias, para poder aceitar esse fura-fila nessa data. Então, perceberam aqui também, pessoal, isso é uma coisa que a gente observa que é extremamente complexo, né, nos PCPs, nas áreas de planejamento e programação, e é uma função que, se usada com disciplina, derruba esse estresse que existe entre o comercial e o industrial. Você passa a ter uma data de entrega mais assertiva, o mercado percebe isso. Então, o mercado percebendo isso, você acaba tendo uma, vamos dizer, uma vantagem competitiva maior. Então, tudo acaba melhorando, né? O processo de programação, o processo de planejamento, por uma função bastante simples do ponto de vista do sistema, mas que no dia a dia do PCP gera uma dor de cabeça enorme. Okay? Então veja, são simulações que a gente consegue fazer dentro do Drummer de uma forma extremamente rápida, através da disponibilização daqueles dados que a gente mostrou lá no começo, que é o outro lado, né? Como eu comentei, a parte chata. Aqui você consegue ter uma série de ganhos, né? Mas a gente precisa formalizar aqueles dados do tripé para que a gente possa estar operando, né? Então, essas são as funções principais que a gente consegue executar dentro do Drummer. Tem uma série de coisas adicionais, por exemplo, aquela programação detalhada, o que nós vamos liberar lá para a fábrica, né? A visão do Gantt é uma visão mais gráfica, você tem visões mais detalhadas, onde você vai ter o quê? Se a simulação que eu fiz está relacionada a um programa que eu tenho que liberar para a produção, então aí eu vou pegar o cenário mais otimizado que eu conseguir, salvo, disparo a interface para mandar os dados de volta lá para o RP e, como consequência, eu tenho o quê? A emissão dos relatórios, das funções de ordenação, sequência de cada um dos recursos. Por exemplo, cada uma das máquinas, cada um dos equipamentos na produção vai receber uma listinha sincronizada com as demais, dizendo qual que é a sequência de trabalho, as ordens, os produtos, data e hora de início. Então, percebo que aquilo que o PCP tem que fazer também para sincronizar os diversos setores da empresa. Olha, eu faço uma programação aqui desse setor, mas depois o outro programador tem que fazer ali do setor anterior. Como que eu sincronizo tudo? Isso já nasce pronto e já nasce sincronizado através dessas listas aqui. Perceberam, pessoal? Tudo isso, de novo, tem um impacto bastante grande nas rotinas do PCP e acaba transformando
essa dinâmica, transformando a forma de operação. E nós temos a convicção que é uma forma de operação que vem para melhor. Okay? Coisas que você pode visualizar também que tem impacto no pessoal de suprimentos, por exemplo, cada matéria-prima, agora eu já vou conseguir visualizar como é que está o balanceamento daqueles materiais. Quando eu faço o processamento, a gestão de compras está integrada à programação da produção. Então, para cada material comprado, eu consigo visualizar o conta corrente aqui também. Ó. Essa matéria-prima tem isso no estoque, aqui são todas as ordens que vão consumir o material nessa quantidade, nessa data. Aqui ele foi fazendo a alocação dos saldos, quando chega aqui na frente vai ficar negativo. Ele já programa o suprimento desse material com a política que você estabeleceu. Nesse caso, eu estou fazendo um split aqui para 2 fornecedores, então toda a minha programação de compras já nasce sincronizada com a programação da produção. E mais, o sistema ainda disponibiliza uma função aqui bem legal, que você fala assim, olha, tem fornecedores que aceitam reprogramação. Então, se eu estou reprogramando a minha fábrica, nada mais justo que tentar reprogramar os meus fornecedores. Então, você vai ter um impacto extremamente positivo, porque ele vai indicar para cada um dos fornecedores que tem essa possibilidade de reprogramação, quais são aqueles pedidos que estão colocados naquele fornecedor. Esses 2 pedidos são para essas datas, nessas quantidades. O sistema já sugere de forma automática quais são as novas quantidades e as novas datas para atender a mudança na sua programação de produção. Isso também é uma coisa que o PCP, mais a área de suprimentos, sofre muito, né, com essas reprogramações. E essa reprogramação tem impacto no quê? Nos níveis de estoque. Às vezes falta, às vezes você está comprando de forma antecipada, seu estoque vai lá na lua, tudo isso tem impacto no resultado da empresa. Né? Então, esse é o grande objetivo da ferramenta, pessoal. Então, essa apresentação de hoje foi muito nesse sentido, apresentar então o que é o Drummer APS e como ele pode estar ajudando nas rotinas diárias da área de PCP, não só para melhorar a qualidade de vida, melhorar a qualidade do serviço, como também impactar nos resultados da empresa, né? Nesses indicadores de forma simultânea. Ok, pessoal? Nessa 1 hora, então, que eu me propus aqui a estar apresentando, espero que eu tenha conseguido atender os objetivos e, na sequência, eu vou verificar todas as questões, as perguntas que eventualmente vocês possam ter colocado e, na medida do possível, na sequência, através de um contato direto com vocês, eu vou estar respondendo. Tá bom, pessoal? Então, eu gostaria de agradecer imensamente a participação de cada um de vocês e me coloco aí nos próximos dias à disposição. Quem tiver interesse que eu faça uma visita, um contato para dar uma analisada no ambiente específico de cada um de vocês, eu vou ficar à disposição. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos.